Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas pra gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Passageiras, preparar para decolar. Bom dia, boa tarde, boa noite, mulher. Eu sou a Rebeca. E eu sou a Gláucia, e hoje a gente vai conversar sobre distorção de imagem. É um assunto um pouquinho delicado, mas que provavelmente a maioria de nós, mulheres, já passamos por isso. Porque é isso, né? A gente cresce esperando um padrão de beleza desde sempre, né? Eu ia falar da internet, mas antes da internet isso já existia, gente. né? Sempre existiu, desde a época da Sim. Idade Média, já existia o padrão de beleza. Sim. Tanto que tem aquilo de que mulheres gordas eram melhor vistas, né, antigamente, depois que veio esse padrão da magreza. Tanto que nos últimos anos o padrão da magreza tinha sumido um pouco, né, porque a gente estava nessa fase de empoderamento feminino e não sei o quê. Agora isso tem ressurgido de novo, né, até também voltou aí a moda dos anos 2000 e nos anos 2000 era isso, né, era uma magreza extremamente, né, discrepante. Ali um negócio, cintura baixa. Você vê cintura baixa. Quem usa cintura baixa? Eram umas mulheres muito magras. E agora veio uma cultura de magreza. Quer dizer, as questões de pessoas que chegam a ser algumas pessoas chegam a ser magras extremamente magras, elas até tá voltando bastante. Não sei se você tem acompanhado o caso daquela Eugênia e tal, que é uma influencer que já tá há 10 anos aí no mercado. Ela é uma influencer que, tipo assim, fala de resenha de roupa, looks, faz lives, enfim. Mas o que mais chama atenção nela é de fato a magreza dela, porque ela tem, eu acho que, esses transtornos alimentares. E aí eu tava vendo um vídeo sobre ela, assim, do Jean, tá ligado? O Jean que. Eu vi que ele lançou. Mas não cheguei a E tá assistir. muito bom, assim, porque é um tema muito sensível. Fala de como isso tá voltando. E não é de hoje, né? Que essa cultura da magreza tá voltando. Só que agora tá voltando também, para além desse que eu falei, que são as pessoas bem magras, também um magro com corpo atlético, sabe? O magro de pilates, o magro de yoga, o magro de esportes caros, sabe? O slim tava muito em alta, o shape slim. E aí que entra o meu problema. Pra quem não sabe, sou ratinha de academia, faço dieta há muito tempo e tal. E eu cheguei num nível de corpo que eu tava com shape slim, tava com abdômen legal, tava com tudo marcadinho, tudo certinho, tava dentro do padrão. Porém, entretanto, todavia, eu nunca tive muita bunda. Eu sempre fui chupada, assim. E aí, eu comecei a fazer o Booking. O Booking, pra quem não sabe, é o ganho de massa muscular, onde tu aumenta a tua ingestão de calorias. Enfim, não é só calorias, mas tô aqui simplificando. E com o Booking, eu ganhei 10 quilos de janeiro pra cá. Eu também ganhei gordura, eu ganhei celulite, sabe? Eu ganhei papada, coisa que eu não tinha há anos. Ganhei aquela pelanquinha no braço quando dá tchau. E eram coisas que eu não estava acostumada a ver quando eu me olhava no espelho. E isso mexeu com a minha autoestima de um jeito que foi um soco no estômago. Ai, Glaucia, mas tu escolheu isso. De fato, escolhi isso. Foi uma escolha. Mas, e eu sabia que o preço ia ser alto por entrar no Booking, sabe? Eu sabia que eu ia passar por esse processo. Mas entre tu saber e tu viver, são coisas diferentes, sabe? Uma coisa é, eu sei que eu vou levar uma picada, e vai doer quando eu for tirar sangue. Outra coisa é tu sentir a agulha entrando na tua pele, sabe? Tu leva aquele sustinho, tu dá aquele saltinho assim de inesperado. Porque entre tu saber e tu viver são coisas diferentes. Então, quando eu me olhei no espelho e eu me enxerguei naquele corpo que eu não me enxergava há muito tempo, que era o corpo
não chega a ser o corpo de quando eu não me cuidava, porque meu corpo tá muito mais desenhado, enfim, mas é um corpo que não aparenta tanto ser de alguém que treina, cara. E aí eu eu acredito, não sei, eu tenho que consultar uma psicóloga, que eu tenho tido alguns transtornos de imagem. Porque quando eu vejo as fotos, eu vejo que eu não tô gorda. Mas quando eu vejo o espelho, eu me sinto imensa. Eu me sinto gorda, eu me sinto feia, eu me sinto, sabe? E beleza, a gente sabe que é relativo. Se tu me acha feia, guarda teu comentário pra ti. Aí, eu me sinto muito, muito gorda. Eu me sinto, tipo, inchada. Eu me olho no espelho. Eu não tenho mais coragem de usar top na academia, porque a academia é cercada de espelhos. E agora eu tô dando graças a Deus que é inverno, que daí eu uso moletom, uso camisetão. Eu ando sempre bem tapada, bem vestida, porque eu não me vejo magra. E é louco, porque quando eu olho as fotos, eu reconheço a Gláucia e vejo que ela ainda continua magra, mesmo ganhando os 10 quilos, porque ganhei muita massa muscular. E foi por isso que eu sugeri de trazer esse episódio pra Rebeca e ela super topou prontamente, porque esse é um perigo, a distorção de imagem é um perigo muito mais silencioso do que a gente pensa. Sabe, é tipo aquele lance que a gente Uhum. acha que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. A minha amiga, eu tenho uma amiga que ela, Sim. quando eu conheci ela, ela me contava que ela botava o dedo na garganta pra vomitar, né? E aí eu falava, nossa, tu é louca e não sei o que, e não sei o que. E hoje eu percebo que se eu não me cuidar, eu tô perto disso, entendeu? E não falo de me cuidar do meu Uhum. físico, eu falo do meu psicológico mesmo. Porque eu sinto, eu como muito, porque eu preciso comer, mas eu como culpada. E, e Uhum. é muito perigoso isso, porque pra eu entre a culpa e eu enfiar o dedo na goela, é 2 palitos, entendeu? E aí, tipo, eu tenho medo Sim. de cair nisso. Sim, porque não é só a sua relação com o seu corpo, né, a sua relação com o seu corpo, com a sua mente, com o que você come, com o porquê você tá comendo. Tanto que tem muita gente que tem essa questão, né, de ter uma má relação com a comida, ou de descontar tudo na comida, ou de não comer, né, que também não é saudável. Assim, eu nunca tive essa questão com antes disso, ressaltar que realmente você tá belíssima, sim, teu bumbum tá lindíssimo, tuas coxas estão maravilhosas, que a Glaucia manda pra mim, né, a evolução dela de vez em quando, e eu fico: "Cara, assim, tá tendo um trabalho muito legal pra 6 meses que você tá focada nisso, né". E 6 meses, assim, 6 meses que você começou, iniciou, que você tá tendo resultado faz menos tempo do que isso, e é impressionante, porque muita gente fala: "Ah, não dá pra ganhar bunda, não sei o quê", você mesmo já escutou isso, né, de que: "Ah, não, mas porque não é tão fácil assim ganhar bunda e não sei o quê", e você tá desenvolvendo um corpo muito bonito e não tá engordando, assim, se for ver, na verdade, eu tenho mais papada que você, eu tenho mais buchinho que você, eu não treino, inclusive, mas, assim, é doido, porque a gente saiu, tanto eu quanto você, saímos de uma magreza muito magrinha, né, a gente era muito magrinha na adolescência. E aí isso começa de lá, né, de não saber lidar com esse corpo muito magro, porque normalmente na adolescência o que que acontece com a mulher? Ela vai desenvolvendo. Então a gente via nossas amiguinhas com peitão, com bundão, com quadril belíssimo, e a gente ali, com as perninhas dessa Uhum. finura, você fechava a mão assim, ó, os outros ainda ficavam me zoando que você botava a mão assim pra fechar o pulso, o dedo dava a volta de tão fino que era o braço, quase. E aí já era difícil, né, ouvir isso de: "Nossa, como você é magra não sei o quê, não sei o quê". E é um processo doloroso você ver essa discrepância, né, de quando o corpo tá muito magro para quando ele engorda e engorda de uma vez. E é a gente evoluindo, né, é a idade adulta, a gente tá chegando ali perto dos 25, se você já tem seus 25, o corpo muda, o colágeno muda, as coisas mudam nessa faixa etária. E é doido porque o Jason também tem essa faixa etária, então eu percebo a diferença, né, do nosso corpo, de como o colágeno funciona depois dessa fase mesmo. Ainda não fiz meus 25, mas tenho notado que isso realmente faz sentido. Só que a gente também entra numa cobrança, né? Assim, é igual você falou, pô, você não tá gorda, você tá num processo de ganhar corpo mesmo, de ganhar massa.
né, não dá pra te chamar de gorda nunca. Assim, se a gente botar eu e você do lado, acho que dá pra chamar eu de gordinha, bem inha, porque eu tenho um buchinho, mas não dá pra te chamar de gorda, cara. Mas é doido que é a nossa cabeça, né, não é uma coisa que a gente controla muito bem. Então é isso, é uma questão delicada, porque não é algo que você quer fazer, não é algo que você conscientemente: "Meu Deus, eu odeio meu corpo, não quero mais". Não, é inconsciente, é igual qualquer outro transtorno mental, né, não é: "Pô, escolhi ter depressão, escolhi viver no meio da bagunça". Exatamente, Não, isso vai exatamente. acontecendo, isso vai te tomando, né. É exatamente isso. E é igual isso de comer e forçar, né, normalmente não é: "Ah, meu Deus, porque eu quero fazer isso, porque eu quero estar magra". Não, é muito mais profundo do que isso. E não é, eu acho que a última coisa é sobre corpo, tá ligado? Tipo assim, a Aham, última coisa sim. quando uma guria bota o dedo na garganta pra vomitar, a última coisa que ela tá pensando é no corpo dela. Ai, nossa, mas ela tá porque ela quer emagrecer. Não, ela tá porque ela não tá se sentindo bem com ela, e não é porque ela tá magra ou tá gorda, é porque ela podia estar super magrinha, aparecendo os ossos, ainda assim ela ia estar insatisfeita com o corpo dela. Que não é sobre o corpo, é sobre como ela se vê, é sobre como ela acha que os outros Sim, veem ela, é sobre tudo isso. E é muito isso, sabe? Tipo, quando eu penso sobre isso, e é muito bom falar abertamente, porque quando eu penso sobre isso, eu penso assim, cara, eu ainda tô enxergando isso, mas tem gente que não enxerga e se afunda, porque eu enxergo e eu tô aqui conversando e analisando, e quando a gente expõe as coisas das quais a gente pensa e as coisas das quais a gente tá vivendo, é muito mais fácil de lidar e de organizar na nossa cabeça e de se alertar mesmo, porque quando eu chego pra ti e eu falo, não, amiga, eu realmente eu acho que eu tô com uma distorção de imagem, porque eu não tô me sentindo, não tô me sentindo bonita, eu tô me sentindo gorda, eu tô me sentindo feia, eu olho no espelho e eu não me enxergo. É, quando eu falo sobre isso, eu percebo a gravidade disso. Mas uma pessoa que não fala, uhum. ela vai tomando aquilo como verdade, 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 vai entrando naquilo a ponto de se afundar no próprio transtorno, sabe? A ponto de, tipo, chegar Sim. nos casos mais graves que a gente vê e muitas vezes que a gente nem vê, tá? Porque tem muita gente que sofre essas coisas calada e não e ninguém Aham. sabe ao redor. É tipo assim: "Ah, não, já comi em casa, obrigada". Mas na verdade a pessoa às vezes nem comeu nada. Sabe? Ou é o contrário também, porque o transtorno alimentar não é só de emagrecer, né? Também tem um transtorno de tu comer muito, de tu descontar as tuas emoções. Eu sigo uma guria que ela fala assim, ó, tuas emoções não são comidas. Tu não precisa comer elas. E aí ela fala assim, ah, tu vai Uhum. numa festinha, se tu tá numa dieta e não quer sair da dieta, tudo bem tu não comer. Tudo bem tu comer, mas também tudo bem tu não comer, porque tu não precisa comer essas emoções. A festinha não é a comida. A festinha tu tá reunida com as pessoas Aham. que tu ama, tu tá confraternizando, tu tá conversando, tu tá sorrindo. Isso é emoção. A comida é um adendo, é uma coisa a mais, é um plus. E aí, então, para os dois lados, tanto para a pessoa que ou não come, ou come e se sente mal, quanto para a pessoa que desconta tudo na comida, né? Sim, exatamente. E falo agora como uma pessoa que, no caso, não comia, porque pra mim a ansiedade ela travava, assim, não descia, sabe. E quando descia era muito pouco, ou era assim, teve uma fase muito ruim pra mim da depressão, da ansiedade, que eu comia deitada, porque eu não tinha ânimo pra levantar pra ir comer, eu não queria comer. Eu comia deitada na cama, literalmente, assim, encostada e comendo, sabe. Então é isso, a alimentação ela não é uma emoção, sabe. Tem dia que a gente tá ruim, que a gente precisa comer. A gente precisa, né, o alimento ele é algo que ele é feito é lindo, é feito pra nutrir o nosso corpo, ele é feito pra nos dar sustento. E não pra te entupir de: "Pô, nossa, tô triste, vou comer uma panela inteira de macarrão, vou comer uma panela inteira de brigadeiro". Não é isso. Eu penso que, às vezes, tudo bem, o alimento, em alguns momentos, ele ser uma forma de te sentir bem. "Nossa, eu quero comer esse docinho aqui, porque eu não tô bem hoje, vou comer". Só que você precisa ver até
onde, né, eu acho que a gente tem que ter autoconsciência nessas situações, né. E é isso que você disse, é falar sobre isso, é entender até que ponto isso é saudável ou não. Igual eu tenho percebido que para mim, essa fuga da alimentação, ela é bem isso, é porque, pô, meu dia é muito cansativo, eu quero comer uma besteira. E eu estava nessa saga de comer muita besteira, de comer muita comida rápida, muita comida fácil, porque é prazeroso, né. Uma calabresa é maravilhoso, um bacon, um hambúrguer, mas não é nada saudável, é muito calórico, é muito pesado, né, principalmente porque isso me dá vontade de comer na janta, que é pior ainda, né, porque eu janto e já vou dormir. E aí eu percebi que o quê? Que era uma fuga, por quê? Porque minha rotina estava pesada, estava cansativa, chegava de noite eu achava que eu tinha que me recompensar de alguma forma. Então, não é por esse caminho, sabe? A gente precisa entender os limites do nosso corpo. A gente fala aqui muito sobre os nossos limites mentais, mas a gente também precisa entender o limite do corpo, né? Sim, e você falou sobre se recompensar e tal, né, e que às vezes você quer comer isso à noite, às vezes não é fome, às vezes é só É, sua cabeça te dizendo: "Gata, tem alguma coisa de errada comigo, eu não tô bem". E às vezes não é a comida que vai aham, saciar, sabe, não é nem às vezes. Eu acredito que, sei lá, 99% das vezes, não é tipo: "Ai, sei lá, às vezes é, às vezes não é". 99% não é fome, não é vontade de comer, é vontade de descontar aquele sim, sentimento. E uma coisa legal, porque de qualquer forma, sentimentos são sentimentos. Minha psicóloga sempre falou isso, não existe sentimento bom e ruim. Sentimentos são sentimentos, a gente precisa aprender a acolher e lidar com cada um deles. Uma coisa legal de se fazer é entender, justamente como a Rebeca falou, ela começou a entender que na verdade ela estava muito cansada, ela começou a entender que ela estava muito estressada do trabalho, e o que que ela fez? Marmitas, sabe, ela começou a fazer marmitas, começou a tentar outras alternativas, e talvez, entender primeiro o que tá passando, conversar sobre isso, e tentar achar outras maneiras de descontar. Isso, que não seja na comida. sim. Por exemplo, eu tô muito triste, eu preciso muito de carinho. Poxa, às vezes, tu dá uma transada já resolve, sabe? Eu Uhum. falando bem grotescamente, tipo, tá ali, ai, fala com teu namorado, com a tua namorada, nossa, tô muito triste. Vai lá, transa, desconta essa tristeza, sabe? Ou tô com muita raiva. Sei lá, às vezes tu socar o teu travesseiro ajuda. Se tu tá com muita raiva. Sim, Então, tipo, tentar descontar esses sentimentos e trabalhar eles em outras coisas que não a comida. A comida também pode ser? Também, sabe? Mas que não seja a única sim, válvula e que tu entenda de onde esses sentimentos estão vindo, por que que eles estão acontecendo e tente procurar também outras alternativas, porque eles vão existir de qualquer forma. Se tu não ficar triste pelo, sei lá, pela pessoa que falou grosseira contigo, tu vai ficar triste pelo teu chefe que te mandou fazer uma coisa que tu não queria. A vida é assim, cheia de tristeza, cheia de frustrações, cheia de desânimos. É o que eu sempre falo pra mim. Se tá ruim, eu estou me sentindo mal indo pra academia e treinando igual uma louca e comendo certinho o máximo que eu posso, eu tô fugindo um pouco da dieta, mas é sobre isso. E tipo assim, se eu tô me sentindo triste assim, imagina se eu não fizesse. Porque cada vez que eu vou pra lá, eu vou, eu treino, eu converso, eu saio, eu me sinto bem, e eu penso, nossa, ainda bem que eu vim. E eu não tô dizendo pra tu fazer academia, eu tô dizendo assim, ache outras válvulas que não só o alimento. exato. Eu vejo muita gente, nutricionista falando sobre, eh, a tua recompensa não precisa ser só a comida. Eu não acho que a comida deixe de ser uma recompensa em É. alguns momentos, sabe. "Ah, você quer fazer um jantar especial?" Claro que a comida vai ser o ponto central, né. Eu gosto muito de cozinhar, então chega final de semana, o parar para cozinhar, o comer alguma coisa que eu cozinhei com muito carinho, é uma recompensa para mim mesma, porque eu fiz aquilo. Agora, isso ser todos os dias, sempre, não é saudável, né. Hum. Porque a gente pode achar outras formas de se recompensar, igual você falou, é marcar uma transa, é você sair pra um lugar diferente que não seja pra comer, você não precisa sair só pra comer. Nossa, é verdade. Você pode sair até pra tomar uma cervejinha, gente, Vai num não parque de precisa ir diversão, pular com atrelada à uma comida. elástica. Tá ligado? Umas Exato, coisas aleatórias, vai fazer uma andar, caminhar, trilha. gente. É. Uhum, Marca com as amigas de vocês ir pintar taça com esmalte. Marca de pintar sim. aquele. Como é que é aquele livrinho que tá em alta?
Um Bob Vai Goods. pintar um Bob Goods. Fala assim, gente, vamos reunir aqui em casa hoje. Traz cada um uma taça de vinho. Sim. Vamos pintar nosso Bob Good e dar umas risadas, sabe? Ou então não, ou então pega o teu livro, vai ler no silêncio, assistir uma série, sabe? Ah, não, mas daí pra Sim, série eu gosto que exatamente. seja acompanhada da pipoca. Faz a pipoca, sabe? Não tem problema. O problema é não investigar, justamente como tu falou, não investigar a causa disso. Exato. Uhum, sim. Que aí, né, reforçando aquilo que você disse no começo do episódio, um terapeuta, né? Uma terapia. E não é da boca pra fora, não é, faça terapia. Não. Não é porque realmente é importante, né? E não só nesses momentos de crise, mas no geral, né? Ter alguém pra te acompanhar nessas fases é bom. Porque é isso que a Gauss falou, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar com raiva. A vida é isso. Não é porque você sente um sentimento com mais frequência que você vai precisar tomar algum medicamento, sabe? Não, não é por aí. Esses sentimentos, eles são normais, a gente se frustra na vida adulta, né? Tem semanas que elas são mais conturbadas do que felizes e a gente vai ficar mais triste do que alegre, tá tudo bem. O problema é a frequência disso, e isso serve para alimentação, né? Verdade. Então, assim, um terapeuta te aconselha melhor nesse sentido. Ele vai estar ali justamente para isso, para entender o que você às vezes não consegue enxergar, né? Porque eu fiz terapia por uns bons anos, a Gláucia também, então a gente tem esse costume de analisar as coisas, o porquê das coisas, da onde vieram esses pensamentos, mas porque a gente já teve um profissional do nosso lado para instruir a gente em certos momentos. Então, olhar para esses pensamentos, para a gente é um pouco mais fácil. Para quem talvez nunca fez uma terapia, não sabe nem como analisar esses sentimentos, não sabe nem por onde começar. Então, procure um terapeuta, um neuropsicólogo, alguém que está ali para olhar para isso, para te ajudar a olhar para esses pensamentos, porque é justamente para isso que serve. O psicólogo, ele não vai te dar uma solução milagrosa, ele vai te ajudar a analisar da onde aquilo ali começou, por que que você faz aquilo, por que você não deveria estar fazendo aquilo. Melhor do que a gente que tá aqui, a gente tá aqui para te aconselhar a tomar melhores atitudes, né? Inclusive, a própria Glaucia estava comentando hoje, vou procurar um psicólogo, vou atrás disso, porque é a nossa saúde, né, gente? Se a gente não cuida de nós mesmos, ninguém vai cuidar. É verdade. Sim. Não há marido, não há mãe, não há pai que cuide da gente se a gente não quer cuidar. Assim, eu e a Glaucia, como pessoas que já tiveram um quadro de depressão, a gente pode falar que quando você tá depressivo, pode estar a melhor pessoa da face da terra do teu lado, que você não vai ter ânimo pra levantar, você não vai ter ânimo pra comer, você não vai ter ânimo pra fazer nada. E você não precisa chegar nessa situação. Você não precisa chegar nessa situação de descontar tudo na comida ou de não se alimentar porque não tá sabendo lidar com as suas próprias emoções, sabe? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem muito psicólogo e muito psicólogo bom. E, inclusive, troquem de psicólogo quantas vezes for necessário até encontrar algum que você se adapte. Sim, verdade. Antes de aconselhar, que a gente já tá se caminhando pro final do episódio, eu quero te lembrar de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo, conta das tuas experiências com isso, se tu já passou por isso, como tu saiu disso, até para ajudar outras pessoas. E indica psicólogos aí embaixo, compartilha com a tua amiga que tu acha que tá precisando ouvir esse episódio, porque é meio que um desabafo, mas também é um oferecimento de ajuda mesmo, sabe? A olhar com mais carinho pra si. E o meu conselho, como a Rebeca falou do psicólogo, que é o mais importante, eu também aconselho não confie tanto assim no espelho. Porque o espelho, ele é o reflexo do que tu vê dentro da tua cabeça. E não necessariamente é o que é, saca? Tipo, às vezes tu olha no espelho e tu não gosta daquele look. Porque tu tá menstruada, porque tu tá de TPM, tu tá sentindo mal, porque tu só tá mal-humorada. Aí tu, ai, nossa, tá horrível. E aí no outro dia tu tá melhor, tá se sentindo melhor, tu bota o look e tu pensa, tá divino. Nossa, que coisa mais linda. E é justamente isso que o espelho faz com a gente. Ele engana, sabe? Porque a gente se engana. Porque o espelho não reflete aquilo que a gente é, ele reflete aquilo que a gente quer enxergar. Então não confie 100% no espelho. O espelho te engana. Às vezes, tira foto, tenta tirar foto, olhar a Exato. foto. Às vezes funciona mais, né?
É, eu já até falei pra Gláucia pegar, tirar um dia pra fazer umas fotos mais sensuais. Pode não ser com. Eu sei que quando a gente faz com fotógrafo é mais fácil, mas assim, gente, não é tão difícil fazer sozinha, tá? Uma luz bonita, alguma coisa. Tenta, pelo menos Agora tem uma ring tenta, sabe? light. Talvez vocês. Exato, agora você tem uma ring light, procura referências no Pinterest, procura gente, tem muita gente ensinando a fazer esse tipo de foto hoje em dia. Então, assim, tem ferramentas para vocês aprenderem a fazer umas fotinhas ali para você se sentir mais bonita. Não é para mandar para ninguém, você pode até apagar depois, mas você se sente melhor consigo mesma. E um último conselho, assim, que eu quero deixar é cuidado com as pessoas com quem você anda, quem É, tá ao teu redor. Porque a gente pra te jogar para baixo é o que mais é tem. verdade. Sim, essas minhas fases mais difíceis com o meu corpo foram as fases que eu mais tinha gente escrota do meu lado. Que era gente que adorava ressaltar o quanto eu estava magra, o quanto eu estava feia, o quanto os meus ossos estavam aparecendo, que eram comentários que eu não precisava escutar, porque eu sabia me olhar no espelho, né? O espelho estava ali, eu já sabia a situação que o meu corpo estava, não precisava ouvir isso. Então, assim, se tem alguém do teu laço, seja familiar, seja do teu relacionamento, presta muita atenção no que essas pessoas falam, porque às vezes você não deveria estar ali, sabe? A gente, às vezes tem que, a Glaucia já falou disso, da gente abrir mão de amizade, abrir mão de gente da família, que às vezes a gente precisa dar uma afastada, né? Nessas fases a gente tá mais vulnerável, então a gente não consegue chegar cortando essas pessoas, então a gente pode só ignorar mesmo, não conviver. Ah, fulano vai estar lá? Não vou, vou evitar, porque eu sei que fulano gosta de apontar que meu corpo é feio e não sei o quê. A gente não precisa ficar ouvindo essas coisas, a gente precisa de gente que apoia a gente a ir pra terapia, que apoia a gente a ir pra academia, que apoia a gente a ir atrás de um nutricionista, gente que apoia a gente a mudar pra melhorar essa É, situação, não gente que fica apontando aquilo que tá óbvio no nosso corpo. Porque a gente sabe, a gente sente, né, mais do que eles a gente sente, na verdade. é verdade. É isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Foi, como eu disse, um desabafo e também É. um episódio para te lembrar que tu não tá sozinho. É isso aí, a gente tá aqui, a gente sofre tanto quanto vocês. Um beijo, curtam, Sim. compartilhem, comentem e até o próximo. Se Se inscrevam. Até! inscrevam.